Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o nosso e o seu programa Mais Inclusão. 3 anos da sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índigo, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Maimuna Shabani na apresentação e Abdulrahman Ibrahimo na edição. Votos de uma excelente escuta. A Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Amigo ouvinte, a ativista social Xangamira Sitoy participou na Conferência Internacional sobre a Inclusão. Acompanhe agora a entrevista conduzida pelo jornalista Abdulrahman. Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Na vossa companhia, Abdulrahman Ibrahimo. Hoje estamos no bairro de Bagamoyo, na cidade de Maputo, onde visitamos Xangamira Sitoy, uma jovem com deficiência físico-motora. Ela esteve numa conferência internacional sobre inclusão no Quênia. Ela vai explicar um pouco em relação a esta experiência naquele país africano. Xangamira, muito obrigado. Em linhas gerais, como é que Xangamira chega a essa conferência? Se é um convite a nível dos organizadores, como é que foi? Primeiro, saudações ao ouvinte. Falando sobre a Conferência Inclusiva Africana, que foi em Quênia, eu estou numa rede de contato que é do Yali Mandela Washington Fellowship. Então, fazer em meio a ela, eu fui exposta a uma rede de contato. Então, eles lançaram esse concurso para selecionar candidatos para irem para essa conferência anual inclusiva, que costuma decorrer pelo menos uma vez por ano em Quênia. Então, eu concorri entre os alunos com deficiência e fui uma das selecionada a nível da África Austral. E quais são os temas que foram debatidos nessa conferência? Um dos principais objetivos da Conferência Anual Africana é devido à questão da inclusão pós-Covid. Durante a conferência começou antes durante a Covid, para resolver assuntos ligados ao acesso digital das pessoas com deficiência, porque todos nós sabemos que com a Covid, as pessoas passaram a usar ferramentas digitais que não eram assim tão acessíveis às pessoas com deficiência. Então foi aí que foi fundada essa conferência para abordar sobre os dilemas africanos face a isso. Então lá falamos sobre a inclusão social conforme os ambientes, a acessibilidade dos espaços públicos, assim como privados para as pessoas com deficiência motora, questões em relação à comunicação para as pessoas com deficiência auditiva e de uma maneira mais generalizada em relação ao acesso ao emprego,
para os jovens com deficiência, que o mercado de trabalho é uma barreira para nós, pessoas com deficiência. Então, com essas eleições que tirou nessa Conferência Africana de Inclusão, teve várias experiências. O que mais lhe tocou nesses vários temas que foram arrolados durante a conferência? É como disse numa das minhas redes sociais, que a inclusão deveria ser levada como estilo de vida. Esse foi o ápice do meu aprendizado lá, que de fato a inclusão deveria ser levada como um estilo de vida, pois a conferência contra a sentimentalização das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência devem estar unidas no meio de todas as pessoas. Lá tive a oportunidade de interagir com várias pessoas com diversos tipos de deficiência, com vários talentos, pessoas que faziam parte de grandes organizações que, de certo modo, inspiraram muito a fazer muito mais do trabalho que venho desenvolvendo. Para além disso, lá vi dançarinos com deficiência visual, vi cantores com deficiência visual, vi humoristas com deficiência visual. Não só vi dançarinos com deficiência físico-motora, isso de certo modo chamou-me a atenção de que no meu país deveria explorar muito mais dos talentos que nós temos, das pessoas com deficiência que temos aqui, pois existem muitas. Exato. Dentre desses vários assuntos e tal que esteve aqui a dizer, quando olho, por exemplo, saímos da conferência, acredito que tiveram um momento de visitar um pouco algumas instâncias turísticas ou algumas zonas a nível do Quênia. Vejo o Quênia e vejo Moçambique. Alguma coisa lhe tocou que estão a desenvolver lá, que em Moçambique não existe? Por exemplo, acessibilidade, quando esteve lá, como é que olhou esta componente? Fazer a conferência não houve lá muito espaço para explorar a cidade, mas pelo que o pouco que explorei, eu vi organização, fazer os carros na via pública, eles não invadem muito. Os passeios de locomoção são mais acessíveis, então deu para andar mais ou menos uns 30 minutos sem ter que lutar com os carros, nem ter que ter essa barreira ali quanto à locomoção. E me senti, pelo pouco que explorei, deu para sentir isso. E a experiência que teve em Quênia, acha que de alguma forma pode ajudar naquilo como ativista social na área da deficiência e também partilhar um pouco esses conhecimentos que teve no Quênia para as outras jovens e organizações de pessoas com deficiência? Uma das principais coisas que eu aprendi lá foi a questão da exposição da pessoa com deficiência. Nós, como pessoas com deficiência, devemos sim expor-nos e mostrar os nossos talentos, porque se nós não usamos as redes sociais ao nosso favor, ninguém tem a oportunidade de ver a nossa capacidade em si. Lá em casa pode estar um pai, um encarregado a duvidar das capacidades dos seus educandos ou filhos. Então, tendo acesso às pessoas com deficiência em geral, é uma coisa que inspira ele a alavancar o seu filho ou o seu educando a fazer coisas que sim, eles são capazes. Então, de um certo modo, a conferência ajudou-me a perceber da pertinência de partilhar aquilo que são os direitos das pessoas com deficiência, de modo às pessoas que temos, a sociedade em geral, não nos
discrimine e deixe-nos lá um espaço para podermos mostrar as nossas reais habilidades. Xangamira, o Parlamento aprovou a Lei de Proteção e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e também o Presidente da República mandou promulgar esta mesma lei. De tudo que aprendeu no Quênia, acha que com esta lei que foi aprovada, de alguma forma pode mudar a vida das pessoas com deficiência no país? Com certeza, essa lei promulgada ajuda a nós que fazemos a advocacia, pois temos uma ferramenta nacional, já não dependemos muito da convenção, porque o único instrumento que usávamos antes para defender os nossos direitos era a convenção, mas agora temos uma lei nossa e é um ganho muito grande e isso é capaz de nos ajudar, mas agora o nosso desafio é a promoção, fazer chegar às pessoas essa lei, pois é muito importante para nós. Últimas considerações mesmo para finalizar a nossa conversa, Xangamira? Talvez dizer a quem esteja aí na linha que a deficiência mesmo deve ser levada como um estilo de vida. A inclusão não é um peso. A incluir a pessoa com deficiência é algo como se estivesse a carinha da própria pessoa e deixar a pessoa explorar o seu potencial para além fronteiras. Obrigada. Muito obrigado, Xangamira. A deficiência deve ser levada como um estilo de vida. Essa é a última mensagem da jovem com deficiência físico-motora Xangamira, que esteve aqui a partilhar alguns conhecimentos que teve na conferência sobre inclusão a nível de África, mas que foi realizada no Quênia. Assim, caro ouvinte que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. Saudações. Na capital do país, concretamente em Maputo, o jornalista Abdul Remani conversou com a Gilda da Colima sobre as mudanças climáticas. Saudações, amigo ouvinte, e sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa das rádios comunitárias. Hoje, a partir do distrito de Puana, na província de Maputo, onde vamos conversar com Gilda Monjane, que ela é da Colima, uma organização que tem a trabalhar com o INAM e a TV Surdo, com vista à resposta às emergências para as pessoas com deficiência. Sejam bem-vindos. Está na vossa companhia Abdul Remani Ibrahim. A minha questão é, doutora, como é que é a parceria do Instituto Nacional de Meteorologia, NGD, Colima e a TV Surdo, que está a melhorar na intervenção das previsões em caso de ameaças dos eventos climáticos, tendo em conta as pessoas com deficiência? A parceria é muito boa, não haveria de acontecer nada melhor sem a parceria com a TV Surdo. A TV Surdo ajuda-nos bastante porque sabe como lidarmos com a pessoa com a deficiência. Nós temos a preocupação de produzir a mensagem para diferentes grupos sociais, e a pessoa com deficiência auditiva, com a deficiência visual, só a TV Surdo mesmo é que sabe como melhor lidar com ela. Então nós fazemos sinergias com a TV Surdo
no âmbito do programa também da TV Surdo das Mudanças Climáticas, para ver como alcançar mais pessoas no nível comunitário. Então, quando estamos na comunidade a trabalhar e recebemos a previsão meteorológica, os colegas da TV Surdo também nos ajudam nesse trabalho a difundir para aquelas pessoas que encontramos lá na comunidade com a deficiência, sobretudo a deficiência auditiva, que parece pequena, mas as pessoas acham que aquela pessoa vai ler a boca, vai ler o que é quando fala, mas a mensagem que vem do INAM não dá tempo de nós permitirmos que a pessoa vai ler só o semblante, a boca, mas tem que haver alguém que conhece ou a língua dos sinais, ou alguém que conhece como lidarmos, até não só a mensagem em si, mas é como lidar com a pessoa para lhe tirar na hora da evacuação. E a TV Surdo sabe melhor como a gente pode pegar, por exemplo, eu aprendi no âmbito do projeto que não é só pegar uma pessoa surda, eu pensei que estou a pegar na mão, estou a arrastar, estou a ajudar, mas aprendi que há uma forma correta de pegarmos e assistirmos a pessoa que é pessoa com deficiência. Então, nós gostaríamos de ver mais comitês, porque agora os colegas com deficiência no distrito de Boane estão integrados nos comitês, mas queremos ver mais distritos, mais lugares, mais comitês do INGD a integrarem as pessoas com deficiência. Porque a pessoa com deficiência também pode ser útil, ou está sendo útil e pode ser mais útil do que está sendo. Quando ela é dada espaço, ela pode nos ensinar muita coisa que nós achamos que sabemos, mas nós não sabemos. E acha que o aplicativo de alguma forma pode ajudar na área de inclusão para a expansão dessa mensagem que chega, por exemplo, às pessoas surdas e às pessoas cegas? Aqui temos duas coisas. Temos o aplicativo do NoCast, que está sendo desenvolvido, que faz ser produzida uma previsão de curto espaço de tempo, em tempo real, sim. E nós, durante o nosso banco de ensaios, porque nós temos aquilo que a gente chama de Community Hub em Boane, um lugar comunitário para teste, onde fazemos o nosso banco de ensaios com o INAM. Os colegas do INAM produzem a informação e chega lá, por vez a informação a chegar. No último banco de ensaios, por exemplo, nós notamos que em 1 hora de tempo estávamos a prever chuva daí a 2 horas. Nós começamos a ter o efeito da chuva perto das 2 horas. E o que é que os colegas fazem agora? Nós estamos a conseguir salvar bens, vidas, propriedades, porque os colegas correm para a comunidade, vão difundindo, vão replicando a mensagem com as pessoas. As pessoas, por exemplo, que tinham milho já por colher e não deixaram mais para 2 dias, acabaram colhendo aquela altura, então acabaram salvando a sua colheita, mas o lugar depois ficou encharcado. Se não tivesse sido essa abordagem do NoCast do INAM, que nos avisa que vem chuva, não é daqui a 24 horas, mas já foi mesmo antes das 6 horas, antes de 2 horas de tempo, já estávamos a ter a chuva. Então, eu acho que essa abordagem tem que continuar, mas é continuar e é envolver todos, é envolver as pessoas com deficiências, envolver as pessoas que estão no terreno, que estão a viver em lugares vulneráveis. Os colegas, por exemplo, agora conseguem retirar as pessoas do lugar que sabem que vai ficar encharcado. Se notarem, vão ver que essas últimas chuvas de 2024 fizeram as suas enchentes lá, mas não estragaram muitas coisas como em 2023. Então nós gostaríamos que até daqui a mais de 1 ano a situação melhorasse mais. E isso, de certa forma, tem impacto positivo na economia, porque são bens que são salvos. É a comida que é salva nas machambas e as pessoas não vão ficar com fome. Mas as pessoas têm que ouvirem e não voltarem, por exemplo, a esse lugar vulnerável. Tem que ouvir as pessoas, acho que é o que falta. Este projeto de um distrito, uma estação meteorológica, de alguma forma pode ajudar as pessoas com deficiência a terem informações em tempo real que sejam evacuadas quando há uma previsão de intempéries? Um distrito, uma estação meteorológica seria útil não só por causa disso, seria útil porque estaríamos a falar de uma medição correta. Por vezes, em Boane, quando está-se a dar o feedback, quando os observadores comunitários estão em Boane, dão feedback aos colegas que fizeram a previsão meteorológica no INAM, só dizem de uma forma talvez qualitativa, né? Choveu em Boane.
Pode ter sido um chuvisco, uns pingos de água que viram, vão dizer que choveu. Não tem forma de medir, porque não tem nenhum pluviômetro agora. E nós gostaríamos que, talvez, num futuro breve, se reabilitasse de novo ou se repusesse a estação meteorológica que lá tinha. Boane já teve uma estação meteorológica. Então, não só Boane, mas um distrito, todos os distritos, não estariam a falar de uma forma geral que aconteceu isso, mas estariam a falar de um fenômeno meteorológico que eles podem se medir, que aconteceu, choveu e houve 50 mililitros de chuva, mas as pessoas por vezes vão dizer choveu torrencialmente, mas vamos olhar, não vamos conseguir medir. Então um distrito e uma estação meteorológica também pode ser muito bom para a gente estar a falar do impacto de verdade, do que é que está acontecendo, o que é que aconteceu nesse distrito. Exato. Em relação às rádios comunitárias, de alguma forma podem ajudar a difundir mensagens para as pessoas, sabendo que as rádios comunitárias estão na localidade e essa informação ser transmitida aos mídias, principalmente as rádios comunitárias, dessa forma pode ajudar. As rádios comunitárias e todos os agentes de comunicação social podem ser muito úteis, mas sobretudo as rádios comunitárias, porque em certos lugares ainda enfrentamos a situação, quando nós fizemos a análise de base, notamos que há famílias que ainda continuam sem rádio na casa. Há famílias que mesmo vivendo, por exemplo, num lugar on-grid, um lugar que já está eletrificado, continuam sem energia elétrica, porque ou não tem dinheiro para pagar a energia, não tem dinheiro para custear a fatura da energia, então estão sem energia. Mas caso houvesse uma rádio comunitária nesse lugar, as pessoas podiam aproveitar a rádio comunitária para receber a informação meteorológica, podiam aproveitar a rádio comunitária para receber muita outra tanta informação. É uma pena, nós por vezes avaliamos um lugar que este é um lugar eletrificado, as pessoas já têm rádio, vão apanhar a informação na televisão, mas há famílias que um simples rádio ainda não tem. Então, ou podemos também pensar em promover mais a energia solar em alguns lugares e termos as pessoas a usarem rádios solares, porque é possível. Hoje em dia já existem rádios simples que as pessoas podem usar e com a ajuda do sol receber a informação naquele rádio, porque é muito importante essa informação que é produzida no INAM chegar nos usuários finais. Porque o INAM não produz a informação só para ter muita informação acumulada, mas o INAM quer produzir para a informação chegar nas pessoas. Quando a informação não chega nas pessoas, de certa forma acaba sendo como aquela mãe que está na cozinha a preparar a comida, mas que depois está ela na cozinha com muitos pratos feitos, mas que depois os filhos estão a morrer de fome na sala ou em algum lugar. Então nós não queremos continuar a ver pessoas a perder vida ou danos materiais, porque isso tem um certo gasto econômico. Nós podemos falar, por exemplo, a quem pode ver na vertente de posso dizer, modelo de negócio, assim, dizer que qual é o ganho econômico que o país tem quando isso acontece. Mas é que quando nós salvamos vidas, quando nós temos previsão meteorológica, há um certo ganho, há recursos que a gente devia gastar com as tendas, recursos que nós podíamos gastar para assentar pessoas todos os anos, e nós podíamos poupar esse dinheiro para outras finalidades. Exato. Estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Doutor, quando há possibilidade de eventos climáticos, há informações que circulam, sobretudo nas redes sociais, até que ponto pode ser nocivas à segurança das comunidades, sobretudo das pessoas com deficiência? Isso tem acontecido por várias vezes, essas notícias de fake news nesse caso. Sim, de facto existem algumas situações em que há fake news, em que a pessoa talvez inventa uma informação, mas o nosso governo também já está a cautelar isso para penalizar essas pessoas que difundem os fake news. Mas a verdade é que nós estamos mais a olhar naquelas pessoas que estão capacitadas ou estão sendo capacitadas para difundir essa informação e de modo a chegar a todos. Eu trabalho com pessoas em Boane, no distrito de Boane, que quando chove nem conseguem sair de casa porque estão numa cadeira de rodas e o chão está lamacento, está cheio de água e a pessoa não consegue locomover-se para sair. Então, quando a previsão chega e é uma previsão credível, essa pessoa já começa a procurar seus mantimentos, começa a prevenir-se para não continuar naquele lugar quando já vai
encher, porque é muito perigoso ficar naquele lugar para uma pessoa com deficiência. Mesmo para uma pessoa sem deficiência já é perigoso, agora é mais perigoso para uma pessoa com deficiência, porque não é fácil ela sair rápido daquele lugar com a chuva. Mesmo para finalizar, últimas considerações, alguma coisa que não perguntei que queira partilhar? Eu agradeço a oportunidade, mas quero só pedir que hajam mais observadores comunitários, mais pessoas que fazem o engajamento comunitário, que difundem a informação para aquela última pessoa marginalizada que não tem como receber da televisão ou da rádio, que a pessoa recebeu a informação, não tem que parar com ela. É uma informação útil, tem que passar para outras pessoas, de modo a salvarmos cada vez mais vidas e mais propriedades. Obrigada. Muito obrigado, amigo Vinti, por ter estado deste lado e acompanhou aqui a entrevista com a senhora Gilda Monjano da Colima, que tem trabalhado com INAME, a TV Surdo, no trabalho que visa melhorar as condições das respostas das emergências para as pessoas com deficiência a nível das províncias de Maputo, Sofala e Nampula, onde está a ser implementado o projeto Recado Resposta às Emergências. Assim, caro ouvinte que esteve em nossa sintonia, muito obrigado. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Saudações. Amigo ouvinte, já na reta final do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Mas antes, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir e para tal pode escrever Mais Inclusão e faça a sua subscrição e ajude-nos a crescer. Nos momentos finais do programa radiofônico Mais Inclusão, esteve na vossa companhia Maimuna Shabani na apresentação e Abdulrahman Ibrahim na edição. O programa Mais Inclusão contou com o apoio à produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Até a próxima edição.